Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Vamos parar de graça agora, tá? Eu acabei de esvaziar a lixeira do celular. Eu tive que encher de novo. Porque toda vez que eu começava, a gravação parava sozinha, recomeçava e ficava nessa. O povo aqui gosta de brincar, né? Vou parar. Ó, começou. Parou. Não toquem no celular. Ai, ai. Encontrei pessoas piores do que eu. Vamos gravar assim mesmo? Eu tô aproveitando que a presença da inspiração, né? Eu parei com essa coisa de ficar deixando pra de noite ou de madrugada para gravar temas que eu recebo de dia, porque isso também tá atrapalhando o meu sono. O horário de dormir tá todo bagunçado. E sim, veio outro tema enquanto eu estava revisando o vídeo que eu subi anteriormente. O tema veio especificamente através. Gente, para com isso! O vídeo veio especificamente numa frase que eu disse no vídeo anterior. Há um momento em que eu falo assim: é preciso olhar o passado com outros olhos. Essa é a chave. Olhar o passado com outros olhos. Acho que foi Paulo que disse, apóstolo Paulo, ele disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso tudo que quiser, mas eu não devo tudo que eu quiser. Esse é o princípio da liberdade. Ser livre não é ser inconsequente, né? Ser livre é usufruir o direito de escolha, o poder de escolha. Ai, agora vai passar o carro de não sei o que na rua. O carro do quê? 40 ovos. 15 reais, 40 ovos. Promoção de final de ano. Eu adoro esses carros, gente. E os ovos são bons. Só que até eu chegar lá na rua, já foi. Eu não vou parar a gravação por causa do ovo, né? Embora eu precise de ovo. Embora eu seja ovo-lacto-vegetariana, né? A única proteína animal que eu ingiro é leite e ovo. Não sou muito fã de carne, não. O tema desse vídeo é isso, mudar a perspectiva quanto ao modo que olhamos o nosso passado. Shimada terminou o livro, mas ela tá dando um tempinho pro cérebro dela, de horas, porque ela já vai começar o segundo volume. Mas eu já tô treinando porque ano que vem vai ser assim. Toda vez que a inspiração me trouxer um tema, eu já vou gravar, tá? Isso tem muito a ver com o modo que eu vivi meus anos de vida.
embora eu tenha tentado com bastante empenho a ter uma vida materialista, normal, como a maioria das pessoas, mundana no sentido de viver as coisas do plano físico e absolutamente e apenas do mundo físico, eu só tive permissão de viver isso por tempo suficiente para acrescentar a minha empatia, apenas como experimentação, não como algo inserido no meu modo de vida. Quer dizer, o meu modo de vida sempre foi excêntrico, diferenciado e assim sempre vai ser, né? É um misto assim de hippie com índio, com mística, com bruxa da floresta. Essa mistura, assim. Desculpa. Não é tosse, Adriana. Não é pigarro. É secreção da sinusite, sabe? Eu não sei cuspir, gente. Não dá pra saber tudo, ué. Eu não sei cuspir. Não, eu não engulo. A coisa tenta descer. Ai, que nojo. Muda de assunto, estimado. Então, nossa, o carro do ovo não vai embora. Acho que ele tá me esperando. Eu não vou. Então, assim, independente da minha vontade, eu não sei porquê, no fundo eu saiba, a minha vida todinha, ela foi direcionada ao espiritualismo. Absolutamente tudo o que eu fiz tem o dedinho da espiritualidade, tem a guiança da espiritualidade. Eu tentei sair disso, com muito esforço, e não dá. Quando nós temos um propósito de vida e nós nascemos com esse chamado, não dá para mudar. E por mais que possa parecer que eu vá sentir algum tipo de infelicidade em viver de um modo que eu não escolhi, estranhamente ao contrário. Se eu não vivo em função da espiritualidade, eu fico incrivelmente infeliz. O propósito de vida tem uma relação muito grande com o vazio existencial. Se você não se rende ao seu propósito de vida, você vai sentir esse vazio, e esse vazio é algo contraditório. Porque, na verdade, não tem vazio. Existe um acúmulo de itens que foram reprimidos. E dentro deles está o quê? A rendição ao seu propósito. Ninguém pode ser feliz, ter uma vida plena, se não for quem nasceu para ser, se não se render ao seu propósito de vida, que tem muita relação com a sua vocação, sabe? Então, assim, o que me deixa feliz, plena, saudável, é essa constante rendição à espiritualidade. E eu estou muito adaptada a isso, né? Eu tive um período da minha vida que eu tinha um trabalho bem parecido com missionário. Dos 6 aos 18 anos, eu fui obrigada a frequentar a igreja que a minha mãe frequentava. Estranhamente, eu tenho 2 irmãos. Só eu fui obrigada a ir com ela para a igreja.
Estranhamente, eu tive uma educação, eu recebi um tipo de educação diferente dos meus irmãos. Os meus irmãos não. Talvez meus pais sabiam de alguma coisa que eu não sei, né? Porque a minha criação foi rígida, com muita disciplina, com muita cobrança, com muita exigência, embora, estranhamente, meus pais fossem meus maiores incentivadores para meus hiperfocos, que é a arte, a espiritualidade e meus estudos, minhas pesquisas. Eles ficavam satisfeitos ao me ver focados em tudo isso. Se eu saísse disso, a falação começava. Eles sabiam de alguma coisa que eu não sabia. E esse modo diferente de me criar não era porque eu sou a filha mais velha. O incentivo deles nos meus hiperfocos diz isso. Então, assim, por mais que eu tenha tentado não estar aqui como a espiritualista, né, apesar da descrição do canal, onde eu falo as minhas atividades, eu sou espiritualista, não dá para fugir disso. Sou espiritualista, absolutamente tudo o que eu sei, todo o meu conhecimento, a base é o espiritualismo. Em prol do espiritualismo, que não é uma religião, não é uma filosofia, é a espiritualidade, né? O espiritualista é aquele que se rende à espiritualidade, sem a necessidade de uma crença. Eu não tenho uma crença, eu não tenho uma religião, né? Não pertenço a nenhuma ordem, credo, tradição, nada. Também não faço rituais, apesar de ser maga, tá, gente? O pessoal confunde muito os feiticeiros com bruxas e Wicca com bruxas tradicionais, né? A magia tradicional não tem nada a ver com tudo isso que vocês conhecem por aí de bruxaria e feitiçaria. A magia tradicional, ela é muito antiga e está em vias de extinção, a não ser que os filhos dos magos tradicionais deem continuidade, né, ao conhecimento. Então, tudo relacionado à mente vai estar intrinsecamente ligado à espiritualidade. Por quê? Por que, Shimata? Porque nós somos seres espirituais. E o que é ser um ser espiritual? É tipo Gasparzinho? Não. Nós somos uma energia. A essência é uma energia que não pertence a esse mundo. Não se encontra essa energia que constitui a essência em nenhum outro lugar a não ser em seres vivos. Não é uma energia do plano físico, assim como o corpo e o espírito, consequentemente, são constituídos, eles possuem energia deste plano. Ai. Devia ter trazido a garrafa de água.
Eu acho que se eu falasse com mais frequência, ajudava mais, né? Parava essa tosse. Minha faringe não tá acostumada a falar, gente. Desculpa esse monte de tosse, tá? Minha garganta já tá cansada de falar a verdade. O que eu tá falando? Então. Quando falamos de mente, a mente não é como o cérebro. O cérebro é um órgão. Ele tem as suas funções peculiares. Ele é palpável, visível, observável. A mente não. Nós só podemos compreender a mente através da observação do comportamento. O funcionamento do cérebro em si pode ser definido, feito uma leitura, uma avaliação através de exames clínicos. Mas a mente em si, não. Por exemplo, consciente e inconsciente não é algo observável, palpável, sólido, como a massa encefálica. Nós conseguimos compreender consciente e inconsciente através do quê? Do comportamento do indivíduo. Daí a necessidade de autoconhecimento, né? Então, tudo o que possui essa forma, digamos assim, ou energia, como a mente, como consciente, como inconsciente, como sentimentos, como as emoções, que são coisas invisíveis, nós relacionamos isso à espiritualidade. Porque, da mesma forma, a espiritualidade é assim, é tudo energia. É isso que as pessoas não compreendem muito bem. Por exemplo, os magos tradicionais, eles não fazem rituais como se vê por aí. Por quê? Eles são alquimistas e não são alquimistas de substâncias químicas, de ervas, de nada disso, embora a gente manipule muita erva, né? A maior parte das medicações que nós fazemos uso está na natureza, como os índios fazem, o xamanismo faz. Mas a nossa alquimia é através de energia, manipulação de energia. Esse negócio de caldeirão, varinha de condom, abracadabra, não. Isso é para Hollywood, né? Os magos tradicionais, eles buscam a capacidade da mente, a energia que há dentro de nós em sintonia com a energia dos elementais, por exemplo, de tudo onde há energia, inclusive dos 4 elementos. Não é à toa que Shimada pratica o Reiki. Eu não faço cirurgia espiritual, né? Eu aplico o Reiki. A energia que emana da mão. Tudo é energia, né? Então, assim, qualquer coisa relacionada ao ser humano, ao interior humano, está
conectado ao espiritual. Nós não somos deste mundo, estamos de passagem. Na verdade, nós somos hóspedes, né? Hóspedes ingratos, porque o planeta, ele fez a gentileza de nos hospedar e olha só o que estamos fazendo com a casa que nos hospedou, né? Enfim. Então, eu tô treinando porque ano que vem parece que eu vou aparecer com muita frequência trazendo mensagens de pseudo cunho espiritual, né? Eu não vejo a espiritualidade dessa forma fabulosa que muita gente vê, tá? A espiritualidade, aos meus olhos, é muito lógica, racional, simples e é como a verdade, a espiritualidade. Tanto é que a espiritualidade está conectadíssima com a verdade. Então, há coisas que não meu cérebro não processa, por exemplo. Deus fez um bonequinho de barro, ou um bonecão, soprou nas narinas e voilá, surgiu o ser humano. No mesmo livro onde está escrito esse conceito do surgimento do ser humano, também está escrito que Deus é um ser imutável e ele não vai contra o que ele mesmo determina. Não é à toa que lá em Gênesis tem repetidas vezes registrado que ele fez os animais, os seres viventes, as almas viventes, e diz: crescer e multiplicai. Crescer e multiplicar significa que eles nasceram, por isso podem crescer e a partir de dado momento se multiplicar, ou seja, procriar, não é? Então, como surgiu o ser humano? Como surge até hoje? O plano físico obedece às leis físicas. Assim foi determinado quando este universo físico foi criado. Quem o criou não vai ir contra o que ele mesmo determinou para o funcionamento deste universo, entende? Lógico que há coisas que a nossa ciência ainda não captou, não comprovou, porque está com foco em outras coisas. Mas um dia vai. Mas o curso natural das coisas são usadas para que a espiritualidade se manifeste. Não é à toa que nós estamos dentro de um corpo. Nós não pertencemos a esse mundo e para nós transitarmos nesse mundo nós precisamos do quê? De um corpo. Isso parece fabuloso, mas é fato, né? É fato. Então, qual que é a mensagem, estimada? A chave é uma frase que eu disse no outro vídeo. Tô repetindo isso, né? Nós precisamos mudar o modo
como enxergamos o nosso passado. Eu disse repetidas vezes aqui que nós temos que fazer a regressão consciente, acessar o passado para ir até aquele momento onde traumas, assuntos inacabados, sofrimentos dores surgiram. Para quê? Para curar tudo isso e poder seguir, poder liberar, deixar ir. Só que o nosso passado não é feito só disso. Isso tudo é o que está reprimido no nosso inconsciente. O nosso passado é feito de histórias, de vivências, de experiências, de aprendizados. Então, quer dizer, 40 ovos grandes por R$15, tá? Tudo bem para vocês as interferências de gravar durante o dia. Ainda mais a pessoa morando no subúrbio, né? Onde se compra se compra ovo em carros, o que é muito prático, por sinal. A gente pode olhar para o passado de um modo diferente agora? O nosso passado, ele é rico. O nosso passado é a nossa história. A nossa história é algo que precisa ser ou registrada, por exemplo, nos diários, ou contada. Eu, por exemplo, eu conto muito de tudo que eu me lembro da minha vida para os meus filhos. Eu adoro essa coisa de contar para eles, compartilhar com eles verbalmente, porque eles reagem a isso e há uma interação, né? Mas também há registros em diário de coisas que eu não costumo falar porque são internas, né? Emocionais. E também cartinhas para eles. A gente não pode ficar olhando para o nosso passado como se fosse uma sucessão de coisas ruins, só porque a origem das nossas dores e nossos sofrimentos internos está lá. Nós, em algum momento, fomos condicionados a generalizar tudo. Como é que a gente faz isso? Sabe a dualidade e os extremos do outro vídeo? É isso. Os extremos nos levam a generalizar. E quando não estamos generalizando, estamos apontando o dedinho para os outros, dizendo: você tem que escolher um lado, porque se você não escolher um lado, você é indeciso, você está em cima do muro. Só que não. Por que não? Porque está no outro vídeo. Os extremos nos levam a esses comportamentos extremos. Quando a gente não está generalizando, a gente está apontando para um dos extremos. Damé, né? Sabe o que é damé? Não pode em japonês. Abrasileirado. Os decasseques no Japão, eles criaram uma linguagem própria com a língua japonesa para facilitar a comunicação, né? Quando vai falar não pode, a gente fala damé. O japonês, ele usa uma frase bem comprida só para dizer não pode. O brasileiro é prático, não parece, mas é.
Então, também, não pode. Não pode nem generalizar e nem se apegar aos extremos. Mas eu faço o que eu quero da minha vida. Faça e continua na mesma. Tá? Eu não tô dando uma ordem. Porque isso serve para mim também. Eu tenho que me repetir isso todo dia. A gente não pode generalizar. A gente está fazendo mal primeiramente para nós mesmos, né? Por quê? Porque a gente acaba se inserindo. Por quê? Porque, querendo ou não, embora indivíduos, fazemos parte de um coletivo. Se você generaliza, você está inserido. Opa! Enfim, a hipocrisia, não é? Então, bora mudar o modo como se olha para o próprio passado. Aquilo que foi dito no outro vídeo, que você sabe que está sendo bem sucedido na jornada de autoconhecimento, que é aquela sensação de ai, que desperdício eu passar batido nessa vida. Esse sentimento, ele está muito presente quando você olha para o seu passado, para tudo que você passou. Você muda a perspectiva. Quando você olha para o seu passado, você não vê mais um pobre, coitado, sofredor, vítima de tudo, de todos. Você vê um guerreiro valente saindo das chamas, que nem nos filmes. Todo rasgado, maltrapilho, sujo, mas tá vindo lá, firme e forte. Esse é você. Olhando a sua própria história de outra forma. Percebe que tudo é uma reação em cadeia? A partir do momento que você se autorreconhece, que você se dá o devido valor, o devido respeito, consequentemente, tudo relacionado a você, você vai ver de outra forma. Pode parecer que qualquer passo da jornada de autoconhecimento não esteja fazendo efeito, nada dessas conversas funcione, mas só tem um pequeno detalhe. Quando você absorve essas informações, não como verdade absoluta, você absorve para processar, para questionar, para refletir. Isso começa a mexer no seu estado atual inconsciente. Você não vai perceber de imediato, você só vai perceber quando vê os resultados. É que nem a Adriana. Adriana arrumou um termo que eu achei o máximo. Eu vou chamar minha irmã disso. A Adriana falou que ela deixou de ser explosiva e boca de sacola. Ela deixou de ser boca de sacola. A pessoa desbocada, que não leva desaforo para casa, que não engole sapo, Adriana. Eu fico imaginando assim, aquela doçura em pessoa, elegante ao máximo, falando um montão pros outros. Deve ser um show de bola. A Adriana, ela não ficou fazendo força não para mudar nada. Ela simplesmente ouve os vídeos e ela processa, ela examina dentro dela, ela faz os registros no diário, ela relê o que ela escreve, ela se questiona.
E sabe o que isso faz? Isso mexe com as engrenagens do cérebro e, consequentemente, mexe com a mente. E quando nós fazemos o autoconhecimento, nós estamos acessando o inconsciente. O superego, ele criou um modo de manter o inconsciente inacessível do consciente. Então, a tática é, se eu manter o inconsciente inacessível, eu posso dominar a mente através do inconsciente, porque as fragilidades humanas eu estou mandando reprimir tudo lá. Ele reprime muito de nós no inconsciente com a desculpa de é porque você não sofra. É que você não precisa encarar isso, você não precisa pensar nisso. É para não ser desconfortável para você. Só que depois ele vai usar exatamente isso que reprimiu contra você, como te culpando e julgando você. Sabe aqueles momentos que a gente se autopune, se autojulga, se autocondena, que não é exatamente arrependimento, não é exatamente remorso. São distintos, mas a gente não consegue perceber porque é desconfortável sentir tudo isso. Qualquer um deles é desconfortável, mas são distintos. O superego, ele pega tudo que a gente, tudo que foi reprimido para usar contra nós, nos torturando, nos culpando, nos fazendo sentir vergonha, nos limitando. Chimada, como é que eu acabo com esse desgraçado do superego? Eu tô falando. Se você pegar qualquer informação externa, reter como verdade absoluta e deixar que essa informação domine, guie a tua vida, você vai ficar mantido num padrão de condicionamento. Tudo aqui dentro vai ficar da mesma forma. Se você pegar qualquer informação, por mais convincente que seja, e começar a processar ela, dissecar, questionar, refletir, vai mudar. É como se o inconsciente conseguisse começar a cavar a escuridão do inconsciente e levar luz para lá. O inconsciente é escuro. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O inconsciente é o vale da sombra da morte. Através do inconsciente, nós nos tornamos réis mortais. E não é porque nós perdemos a eternidade, é porque passamos a viver como se fôssemos réis mortais. Nós perdemos a memória de que somos seres eternos. Vai ligando os pontos aí, que vocês vão pegando a visão. Tudo vai começando a fazer sentido. E relaciona com o vídeo anterior.
Ah, mas é verdade o que você está falando? Isso, é isso que você tem que fazer. Tudo que eu falar aqui, tudo que você ouvir em qualquer lugar. Mas quem diz que o que você está falando é verdade? Quem me garante que o que você está falando é verdade? Como é que eu sei se é verdade? Mas se é verdade, então por que isso e aquilo? Eu vou pesquisar para saber se isso é verdade. É isso que vocês têm que fazer. É isso. Aqui e em qualquer lugar. Vocês não são menores que ninguém. Pode ser o orador que for. O dom da palavra é um dom que está em todos, sem exceção. Alguns manifestam. Por quê? Porque tem relação com o propósito de vida de cada um. Mas não é porque a pessoa manifesta o dom da palavra, não é porque a pessoa é bom em oratória, não é porque a pessoa se auto-intitula aquele negócio lá, coach, que você tem que imediatamente considerar que aquilo que você ouviu é a verdade. Não faça isso, é uma armadilha. Cuidado, cuidado, é uma armadilha. Questione. Somos seres pensantes, volte a ser pensante. Faça as engrenagens do cérebro voltar a girar. Questione tudo. O ato de questionar é um processo mental que precisa ocorrer para você libertar o seu inconsciente. Enquanto seu inconsciente estiver preso, você também vai estar. Entende? Há um propósito muito maior para o teu autoconhecimento. Cada um é uma peça essencial no coletivo. Cada um aqui neste momento é necessário. Se o teu inconsciente continuar sendo a tua prisão, o que você veio fazer não será feito. E só você pode fazer. E a sociedade humana precisa do que você tem para fazer. Entendeu? Não importa o que é que você veio fazer. Naquilo que você é bom para fazer, se for feito para todos, e eu estou falando de vocação, viu? Eu ouvi alguém pensando bobagem. Não estou falando nada do instinto do animal. Estou falando de vocação, que é uma coisa nata, profunda, que vem com a gente, que é pesada em conhecimento ancestral. Para de pensar bobagem. A tua vocação é como um dom que só você tem. De repente você é ótimo para ensinar. Todo conhecimento que você tem, você pode ensinar tudo, junto ou separado. Você pode criar uma coisa só para ensinar. E o jeito que você ensina, só você pode fazer. Entende? Ah, mas eu gosto muito de cantar. Como que eu vou ajudar na sociedade humana? Vai cantar num asilo para os idosos.
canta para os animais, canta para as pessoas, cria um público, canta no... Faz um canal no YouTube, grava músicas de ninar para crianças. Isso é uma contribuição, isso é importante, isso não é menor do que o feito de outras pessoas, não. Porque tudo o que faz bem para o interior humano é uma contribuição. Para de se subestimar. Ó, eu acho que eu vou ficar a semana inteira falando a mesma coisa. Não se subestime. Eu vou abrir a real para vocês, tá? Há uma pressa da espiritualidade. Existe um processo que ia demorar muitos anos, talvez décadas, que ele precisa ser acelerado. É preciso, mais uma vez, dar um salto evolutivo. É agora ou agora. Por quê? Porque o planeta ele está entrando num processo que era para acontecer há trocentos anos à frente. Graças a Homo sapiens, que é tão jovem ainda, né? Talvez por isso, por ser tão jovem, graças à ação do Homo sapiens no planeta, o planeta vai ter que acelerar um processo que era para trocentos anos à frente. E aí o que acontece? O ser humano ele está dependente de tecnologia. O ser humano ele está mais sedentário que nunca. Sabe qual é o berço do sedentarismo? Foi quando o ser humano deixou a vida nômade, deixou de ser caçador e coletor e resolveu escolher um território para se estabelecer. Ele começou a aprisionar sua caça para ter a caça sempre disponível, então ele passou a criar a caça e ele passou a cultivar para não ter que mais sair no meio do mato coletando. Esse é o berço do sedentarismo. E hoje o ser humano alcançou o ápice do sedentarismo. E além de ser sedentário, ele está obedecendo à ordem do superego, se autodestruindo. O resultado é um sistema imunológico incapaz de resistir a uma gripe. Ah, mas gripe é normal, né? Não. Não é não. Eu não gripo. Sabe qual é a última vez que eu gripei? No final da minha adolescência. Eu não gripo. Eu não entendo. Tem gente que qualquer viradinha de tempo tá gripando, tá ficando resfriado. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque o nosso organismo ele tem resistência imunológica para resistir a uma gripe. Por que não está resistindo? É o modo de vida. Quando você olhar para o teu passado de modo diferente, você vai fazer aquilo que Paulo disse. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo que eu quiser, mas eu não devo tudo que eu quiser. Há um outro versículo também, não sei se é de Salomão. Gosto muito de Salomão. Ele tinha uma relação assim com a sabedoria, mas ele falhou. Jesus, ele conseguiu. Esse versículo, ele fala: retém o que é bom. E aquilo que não for bom, lança fora. Olha para o teu passado.
Quando você faz o autoconhecimento, você também faz uma faxina. Assuntos inacabados você resolve. Dores, sofrimentos, traumas você cura. Memórias ruins, você dá um destino para elas. Ou você interpreta de outra forma, com os olhos de hoje, não com aquele olhar que você teve quando você viveu aquilo, ou lança no mar do esquecimento. Seja radical assim, por quê? Porque é a pressa. E ali, em meio às entrelinhas do seu modo de vida, da sua história de vida, das suas experiências, das suas vivências, você vai reter o que é bom, inclusive seu modo de vida, aquele modo de vida que você foi criado. No modo de vida que você foi criado está aquilo que tornou o teu crescimento possível, que te deu saúde por muito tempo. A alimentação que você tinha, a rotina que você tinha, o lugar que você morava, observa tudo isso e compara com hoje. Vai ter que fazer uma mudança de vida, hein, gente? O ser humano hoje, tanto fisiologicamente, biologicamente, quanto mentalmente, não está preparado para nenhuma mudança radical que o planeta está querendo fazer. E ele, todo dia, o tempo todo, está se movendo num processo lento e sutil para essa mudança que vai ser repentina. E sabe o que o pessoal está preocupado? Com 4 dias de apagão, juntando alimento não perecível. Tem gente já que está querendo criar bunker. Acorda pra vida, gente. Acorda pra vida. Vocês aguentam passar um dia de fome? Eu já fiz jejum de 1 semana. Foi necessário. 1 semana de jejum. Vocês conseguem ficar 1 semana sem comer, sem beber? Vocês estão preocupados com o que vocês vão comer em 4 dias de apagão? Vocês sabem acender uma fogueira? Vocês sabem filtrar um pouco de água ou captar a água da chuva? Como é que você faz com a água da chuva, que é praticamente ácida? Porque é pura poluição na cidade. Como? 4 dias de apagão é um reboliço, como se fosse 4.000 anos de trevas. E tudo que estão pensando é em comida, juntar comida e água, como se a vida fosse comer e beber. Ou pelo visto, é necessário olhar de outra forma para o passado, para o presente e para o futuro, né? Ah, mas não tem futuro, Chimada. Pois é, não tem. Mas tem gente que vive como se tivesse futuro para sempre, como se fosse eterno aqui na Terra. Não. Você tem prazo de validade, desculpa falar. O nosso pet querido, ele vive menos que nós. Todo pet vive menos que nós. A essência vive muito mais do que vocês imaginam. E o que vocês têm que fazer aqui e agora, vocês têm que fazer aqui e agora. O que vocês têm que ser nessa vida, vocês têm que ser nessa vida. Esquece o que você foi na outra vida.
Esquece o que vai acontecer após esta vida. O foco é aqui agora. Estão acontecendo coisas nesse momento e ninguém está vendo. Porque está com a atenção em direções que não deveriam estar. Olha para dentro e quando olhar para fora, atenção. Atenção com o que você está observando. Eu fico sempre impressionada quando eu comento com alguém. Nossa, as nuvens estão mais baixas. A pessoa olha assusta. Nossa, como tá baixo. Faz 10 anos que as nuvens estão cada vez mais baixas e ninguém percebeu. Mas, Shimada, é o fim do mundo? Não, gente. Pior que não. O planeta, ele precisa seguir os processos dele. Ele vai fazer mudanças necessárias para que a vida nativa continue aqui. O problema é que até agora nós não conseguimos viver em harmonia com o planeta. Enquanto nós acharmos que somos indivíduos e tudo que merecemos é usufruir do bom e do melhor, nós só vamos causar mais danos para nós. Nós somos um indivíduo inserido num coletivo. O coletivo é hóspede desse planeta. O coletivo, uma grande maioria desse coletivo, tem um modo de vida. Eu acho interessante que eu estava pensando antes de gravar o vídeo. De tanto as pessoas lerem livros, é interessante que não ocorreu nenhuma mudança física com o hábito de ler tanto livro. Mas uma empresa de telecomunicações, junto a profissionais de saúde, pediu para a inteligência artificial criar os possíveis danos na aparência do ser humano com a dependência de tecnologia, principalmente do celular. O resultado é horrendo. Um pescoço mais longo e mais grosso para sustentar o peso da cabeça, que terá um crânio maior. A cabeça é pesada, não parece, mas é. E de tanto ficar com a cabeça inclinada aqui, vocês não têm ideia do esforço que a coluna faz para sustentar o peso da cabeça nessa posição quando a pessoa está olhando para o celular. Consequentemente, uma corcunda. E, consequentemente, os braços constantemente dobrados, que nem o dinossauro Rex. Imagina você com os bracinhos assim. Por quê? Porque sempre tá nessa posição. Eu tenho horror dos meus netos nascer assim. Hábitos frequentes. Sabe o que pode acontecer? Pode ficar registrado no DNA. Por que, Shimada? Que absurdo! Pode sim, sabe por quê? Porque a mente
ela carrega consigo memórias ancestrais, memórias hereditárias. Inclusive carrega alguns traços de personalidade de parentes, de antepassados. Pode até carregar memórias de outras vidas. Tá tudo no inconsciente lá. O inconsciente possui um arquivo, um banco de dados preciosíssimo. Imagina o corpo alterar dessa forma por causa de um hábito frequente. Isso significa evolução. Um hábito frequente, ele altera mente, comportamento e, consequentemente, corpo. Vocês não entenderam isso ainda? A pandemia, ela causou todo aquele dano porque o vírus, ele era tão poderoso assim, ou porque nosso sistema imunológico não é capaz de resistir a uma gripe. Se não aguenta uma gripe, não aguenta mais nada, né? Seu planeta, ele muda. Outra coisa que não se entende, se o planeta muda, o clima muda. Já está mudando. As estações mudam. O cultivo muda. Nós ainda somos seres mutáveis e adaptáveis? Fica a questão. Porque a intenção desse vídeo é isso. Questione tudo que você ouvir nele. Não é para criar terror, não é para se descabelar, é para questionar. Que não vai ter fim de mundo, não. O planeta Terra é muito importante para o universo físico. Ele não vai acabar. Mas a civilização humana pode acabar se as coisas continuarem do jeito que estão. Pensem nisso, tá bem? Tá. Então, até o próximo vídeo. Beijos na alma. Gente, o vídeo não quer desligar. Eu não sei. Beijo na alma, tá? Tchau. Fui.